Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, explorando lugares da Bíblia que, por séculos, foram considerados por alguns como meras lendas, mas que a arqueologia moderna está trazendo à luz do dia. Preparem-se para descobrir como a ciência está confirmando narrativas antigas. Vamos nessa! Nossa primeira parada é a cidade de Davi, em Jerusalém. Por muito tempo, a existência do rei Davi e seu vasto reino foi questionada. No entanto, escavações recentes revelaram estruturas impressionantes que datam exatamente da época descrita na Bíblia, por volta do século X a.C. Os arqueólogos encontraram um grande edifício de pedra, que muitos acreditam ser o palácio do próprio rei Davi. Imaginem só, caminhar sobre as mesmas pedras que um dos personagens mais icônicos da história pisou. Além disso, foram descobertos selos de argila com nomes de oficiais mencionados no livro de Jeremias, como Remarias, filho de Saf. São pequenas peças que conectam diretamente pessoas reais, citadas na Bíblia, a um lugar e tempo específicos. É a história ganhando vida bem diante dos nossos olhos. Agora, vamos viajar para o norte de Israel, até as ruínas da antiga cidade de Betsaida. A Bíblia nos conta que este era o lar dos apóstolos Pedro, André e Filipe, e o local de muitos milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes e a cura do cego. Por décadas, os estudiosos debateram a localização exata de Betsaida. Mais recentemente, escavações no sítio de El-Araj, às margens do Mar da Galileia, revelaram algo extraordinário. Encontraram restos de uma cidade romana com uma igreja bizantina construída sobre ela. Mosaicos descobertos na igreja mencionam uma doação a Pedro, o chefe e comandante dos apóstolos celestiais, o que sugere fortemente que o local era venerado como a casa de Pedro. A descoberta de artefatos de pesca, como pesos de rede e anzóis, também confirma a descrição bíblica de Betsaida como uma vila de pescadores. É como se um capítulo perdido do Novo Testamento tivesse sido desenterrado. De Betsaida, vamos para o sul, perto do Mar Morto, para um lugar de reputação infame. Sodoma. A história da destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre é uma das mais dramáticas do Antigo Testamento. Muitos acreditavam que era apenas uma história moral sem base real. No entanto, o arqueólogo Stephen Collins e sua equipe passaram anos escavando um sítio chamado Tal El Ramão, na Jordânia. As evidências que eles encontraram são, no mínimo, chocantes. Eles descobriram uma cidade da Idade do Bronze que foi subitamente aniquilada por um evento de calor extremo por volta de 1650 a.C. A camada de destruição contém cerâmica derretida em vidro, tijolos de barro borbulhados e evidências de um pulso térmico tão intenso que teria vaporizado a cidade instantaneamente. A causa, a teoria mais aceita, é a explosão de um meteoro no ar. Um evento cósmico com poder suficiente para devastar uma área de quilômetros. A descrição científica do que aconteceu em Tal Ramão espelha, de forma assustadora, a narrativa bíblica da destruição vinda dos céus. Coincidência? Ou a prova de um evento real que foi passado de geração em geração? Nossa próxima descoberta nos leva às águas do Mar Vermelho. A travessia dos israelitas, fugindo do exército do faraó, é um dos milagres mais espetaculares da Bíblia. Por séculos, céticos descartaram a história como impossível. Mas e se houvesse evidências no fundo do mar? O pesquisador Ron Wyatt afirmou ter encontrado rodas de carruagens, eixos e até ossos humanos e de cavalos cobertos de coral no Golfo de Aqaba, um braço do Mar Vermelho. Ele acreditava que este era o verdadeiro local da travessia. As rodas de ouro de 4 e 6 raios que ele fotografou combinam perfeitamente com as representações de carruagens egípcias da 18ª dinastia, a época do Êxodo. Embora essas descobertas sejam controversas e não totalmente aceitas pela comunidade arqueológica tradicional, elas levantam questões fascinantes.
Será que os restos do exército do faraó estão realmente preservados no fundo do mar, testemunhando um evento milagroso de milhares de anos atrás? A investigação continua e a possibilidade por si só já é de arrepiar. Agora, vamos para um achado que abalou o mundo da arqueologia bíblica. A piscina de Siloé. O Evangelho de João conta a história de como Jesus curou um cego dizendo-lhe para se lavar nesta piscina em Jerusalém. Por muito tempo, os estudiosos acreditavam que uma pequena piscina da era bizantina era o local. Mas em 2004, durante um reparo em um cano de esgoto, trabalhadores tropeçaram em degraus de pedra antigos. As escavações revelaram uma piscina monumental, muito maior do que se imaginava, com degraus que levavam até a água. Moedas encontradas no local datavam exatamente do período do Segundo Templo, a época de Jesus. Este era, sem dúvida, o verdadeiro tanque de Siloé. Era um importante ponto de encontro e local de rituais de purificação para os peregrinos que iam ao templo. Imaginar milhares de pessoas, incluindo o próprio Jesus e seus seguidores, usando esta piscina, nos conecta de uma forma muito tangível e pessoal com as histórias do Novo Testamento. E que tal a cidade de Nínive, a capital do poderoso Império Assírio, para onde o profeta Jonas foi enviado relutantemente? Por muito tempo, Nínive era conhecida apenas pela Bíblia e sua existência era duvidada. Mas, no século XIX, arqueólogos desenterraram as ruínas colossais perto da cidade moderna de Mosul, no Iraque. Eles encontraram palácios gigantescos, muralhas imponentes e, o mais importante, a biblioteca do rei Assurbanipal, com milhares de tábuas de argila que descreviam a história, a cultura e a vida diária do Império Assírio. Essas tábuas não apenas confirmaram a existência e a grandeza de Nínive, mas também forneceram um contexto histórico incrível para os livros de Jonas e Naum. As inscrições descreviam a brutalidade dos assírios, o que explica perfeitamente por que Jonas não queria ir para lá. A arqueologia não apenas provou que Nínive era real, mas também enriqueceu nossa compreensão da narrativa bíblica. Por fim, vamos falar sobre o Monte Ebel e o altar de Josué. O livro de Deuteronômio instrui os israelitas a construírem um altar de pedras não lavradas no Monte Ebel após entrarem na Terra Prometida. E no livro de Josué, lemos que ele fez exatamente isso. Em 1980, o arqueólogo Adam Zertal estava pesquisando a área e encontrou uma estrutura estranha de pedras grandes e não trabalhadas. No topo do Monte Ebel, após anos de escavação, ele concluiu que se tratava de um altar. Dentro e ao redor da estrutura encontraram milhares de ossos de animais kosher jovens e machos todos queimados, exatamente como seria esperado de um local de sacrifícios israelita. A datação do local corresponde perfeitamente à época da conquista israelita, por volta de 1200 a.C. Recentemente, uma pequena tabuinha de chumbo foi encontrada no local e análises revelaram uma inscrição em hebraico antigo que menciona a palavra amaldiçoado e o nome de Deus, Yahweh. Esta é uma das mais antigas inscrições hebraicas já encontradas e se encaixa perfeitamente com a cerimônia de bênçãos e maldições descrita na Bíblia, que aconteceu nos montes Gerizim e Ebel. E aí, o que acharam dessa viagem? É incrível ver como, a cada nova escavação, a pá do arqueólogo parece revelar mais uma página da história que confirma as narrativas bíblicas. Esses não são apenas contos de fadas, são histórias enraizadas em lugares reais, com pessoas reais e eventos reais. A fé e a ciência, muitas vezes vistas como opostas, podem, na verdade, andar de mãos dadas, iluminando nosso passado de maneiras que nunca imaginamos. Se você se interessa por história, arqueologia e os mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários qual dessas descobertas mais te impressionou. Muito obrigado por assistir e até a próxima!